Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste terceiro domingo do tempo pascal. Primeira leitura, Atos 2, versículo 14, depois do 22 ao 33, a pregação de Pedro após Pentecostes, uma parte dela. Segunda leitura, ainda da primeira carta de São Pedro, a continuação do que ouvimos a semana passada, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem mancha. O Evangelho de Lucas 24, de 13 a 55. A primeira leitura que nós ouviremos, ou já ouvimos neste domingo, nos diz, na pregação de Pedro, que não era possível que a morte o dominasse a Jesus Cristo. Meus irmãos, Cristo ressuscitado não nos garante que nós não vamos experimentar a morte, mas Cristo ressuscitado nos garante que a morte não nos dominará. São duas coisas distintas. Uma coisa é que eu não passe pela morte, mas outra coisa é que, passando pela morte, sobre ela, por causa da graça de Cristo, nós nos tornemos vencedores, porque Ele venceu, né? Que coisa interessante, porque Cristo não foi preservado da morte, mas a morte não se tornou sua domina, né? Sua senhora. Né? Cristo não foi dominado pela morte, a morte não foi o Senhor, a senhora, a dominadora, né? As trevas não dominaram sobre Cristo. Justamente por isso, Cristo entra na morte, mas entra na morte como Senhor, para imperar sobre ela. E imperando sobre ela, o Senhor nos dá também de participar deste império do ressuscitado, que vence a morte. Por isso, Pedro também dizia na segunda leitura que nós ouvimos, né? Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, ou seja, o seu sangue derramado. O sangue derramado é a sua morte, né? Mas este sangue derramado nos abriu vida eterna, nos deu ressurreição. A morte que dá vida, né? Porque Ele é Senhor da vida e Senhor sobre a morte. Ele a domina. Não é à toa, meus irmãos, que nós ouvimos no Evangelho, o Evangelho deste domingo, é o famosíssimo Evangelho dos discípulos de Emaús, né? Nós conhecemos bem a história e toda a catequese que está por detrás desta belíssima história. Mas nós sabemos bem que os discípulos de Emaús são uma grande catequese sobre a Eucaristia, inclusive sobre a estrutura da Eucaristia, os ritos iniciais, a procissão inicial, né? Jesus que caminha com os discípulos, depois que Jesus que prega aos discípulos a liturgia da palavra, Jesus que entra na casa dos discípulos de Emaús e com eles faz uma refeição, e ao partir o pão, Jesus ressuscitado desaparece, porque agora a sua presença sacramental se faz real. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa na Santíssima Eucaristia. A Eucaristia, irmãos, é a celebração do mistério pascal de Cristo, né? Às vezes, em relação à Eucaristia, nós podemos cometer duas reduções, né? Não erros, mas reduções. Há aqueles que veem na Eucaristia só o mistério da morte de Cristo, que é uma redução, né? Mas há aqueles também que veem na Eucaristia só o mistério da ressurreição. Os que veem só o mistério da morte tendem a olhar para a Eucaristia como uma atualização do Calvário e ponto. Por isso a Eucaristia é só sacrifício. Os que veem na Eucaristia somente a questão da ressurreição tornam a Eucaristia numa espécie de refeição e de festa onde não há derramamento de sangue. Isso não é verdade também. Ou é verdade em partes. Justamente a Eucaristia é mistério de Páscoa, de morte e de ressurreição. Então é sacrifício e é festa. É morte
e é ressurreição, é banquete. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. E por isso, cada vez, irmãos, que nós participamos da Eucaristia, nós entramos neste mistério de morte e de ressurreição do Senhor. E quando nós entramos no mistério de morte, celebrando a Eucaristia, as nossas mortes também entram neste mistério. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos lutos, os nossos medos, tudo entra na Eucaristia. Por isso nós levamos para a Eucaristia a nossa vida. O que aconteceu nesses últimos dias? Perguntava Jesus aos discípulos e eles diziam qual era a sua dor. Mas a Eucaristia também é mistério de ressurreição. Por isso, tudo isso é transubstanciado com o pão eucarístico, com o vinho eucarístico, que mantém as suas aparências de pão e de vinho, mas que são transformados no corpo e no sangue do Senhor, verdadeiramente corpo e sangue. Também aquilo que nós unimos na Eucaristia é transformado pela força da Páscoa. É por isso que a Eucaristia nos dá tanta força em enfrentarmos as realidades de morte que tantas vezes nos tocam, porque nos fazem participar do mesmo mistério de morte e de ressurreição do Senhor. Por isso, irmãos caríssimos, é tão importante a nossa vivência eucarística, mas não uma vivência protocolar, não uma vivência no nível do mero mandamento, né? Tenho que ir à missa porque se eu não for à missa eu estou em pecado. Sim, é verdade, mas é preciso entrar na Eucaristia com um processo muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Eu vou à Eucaristia porque ali está a minha vida, porque ali está a minha morte, mas ali está a minha vida. E na ressurreição, vida e morte se misturam para revelar a ressurreição, a vitória do ressuscitado que me é dada. Por isso que nós adoramos a Jesus na Eucaristia, mas o comungamos. Reconhecemos que Jesus está na Eucaristia adorando porque Ele é verdadeiro Deus, mas recebemos o seu corpo para participar da sua vida. Ao receber o corpo de Cristo, ao receber o sangue de Cristo, e em cada uma das espécies do pão consagrado, do vinho consagrado, está Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, nós recebemos ali a vida e a morte de Cristo. O pão que é dado, né? O corpo que é dado, melhor dizendo, a vida de Cristo, e o sangue que é derramado, a morte de Cristo. Quando comungamos, recebemos vida e morte, ressurreição, unidas neste mistério da vida vivida de Cristo e da vida entregue de Cristo. Mas tudo isso ressuscitado, e nele também as nossas vidas. Deus te abençoe e Santa Páscoa.